Mais um escândalo na PGR foi descoberto envolvendo reuniões secretas de Bolsonaro com o Lindor Araújo. Tudo isso só foi descoberto com mensagens obtidas pelo celular do Mauro Cid. Nós já sabíamos que Lindor Araújo tinha encontros secretos com Bolsonaro, mas agora nós temos provas mais contundentes a respeito disso. Já passou da hora da PGR ser investigada, porque decisões envolvendo Lindor Araújo, Augusto Aras sobre Bolsonaro sempre foram muito controversas. Eles nunca quiseram investigar o Bolsonaro por nada que ele fez. Muito estranho, Lindora é suspeita e precisa ser investigada. Você concorda comigo que Lindora tem que ser investigada? Esse caso é mais um escândalo envolvendo o Bolsonaro e principalmente a PGR. Você confia na PGR e no Augusto Aras? Deixa o seu like se você concorda que tudo isso é muito suspeito e a PGR tem que ser investigada e se inscreva no canal. Essa informação foi obtida pelo celular do Mauro Cid e foi trazida para nós com exclusividade pelo colunista Guilherme Amado do Metrópolis. É como nós estamos falando, né? O Mauro Cid, ele pode estar em silêncio nos depoimentos e ele ficou em silêncio mesmo ele tendo falado porque o depoimento dele ainda não vazou. O que será que Mauro Cid falou no depoimento mais recente dele à Polícia Federal, hein? A gente não sabe. Mas ele não precisa falar porque o celular está falando por ele e vira e mexe aparece algum tipo de polêmica. Eu vejo que essa situação envolvendo a PGR é um verdadeiro escândalo. Porque Lindor Araújo se encontrou com Bolsonaro, a gente já sabia desses encontros secretos. O próprio Guilherme Amados trouxe essa informação há muito tempo. Só que agora nós temos mais provas. A Lindor Araújo se encontrou com o Bolsonaro secretamente fora da agenda em março de 2021, na época de maior pressão contra Bolsonaro em função da pandemia. Aquela época Bolsonaro começou a ter um burburinho que ele poderia até tomar um processo de impeachment. Foi uma época que a pandemia tinha voltado com tudo, porque nós lembramos assim, nós tivemos um pico muito forte em 2020, depois houve uma queda ali por volta de outubro, novembro e depois voltou com tudo, com a CPI da pandemia começando em abril. Então o encontro do Bolsonaro com a Lindor Araújo aconteceu às vésperas do início da CPI da pandemia, que ainda tá rolando. E a PGR tenta matar no peito esse relatório, mas não vai conseguir. Por isso que todas essas decisões, pessoal, envolvendo PGR e Bolsonaro são suspeitas. O que rolava nesses encontros secretos do Bolsonaro com a Lindor Araújo? O Guilherme Amado, ele falou o seguinte, que a Lindor Araújo teve a promessa do Bolsonaro de que seria indicada para a PGR, no lugar do Augusto Aras. E ora, quando você vê as decisões da PGR, nunca o Bolsonaro foi investigado. Eu sei, eu vou dar até uma colher de chá para o Aras e para a Lindora. Tantos pedidos de investigação, tantas denúncias contra o Bolsonaro, muito possivelmente que 95% desses pedidos de investigação contra o Bolsonaro eram pedidos que de fato teriam que ser engavetados. Mas em 2 casos, a Polícia Federal solicitou a investigação, disse que o Bolsonaro tinha cometido crime. No caso do vazamento dos dados sigilosos do TSE envolvendo Mauro Cid e naquela associação dos imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Mercury, você sabe qual é. A PGR falou que assim, olha, não faz sentido nós investigarmos, nós não vimos crime, mas a Polícia Federal apontou, eles engavetaram. Muito polêmico, fora aquela decisão super polêmica da Lindor Araújo, que aconteceu 4 meses depois desse encontro secreto, na qual ela falou que não precisava utilizar máscara, não havia comprovação para eficácia no uso de máscara. Ela falou isso na decisão, porque o Bolsonaro não estava usando e o PT e o PSOL moveram uma ação contra o Bolsonaro. Essa ação foi movida lá para maio, ou seja, foi depois dessa reunião da Lindora com o Bolsonaro. Mas é uma decisão muito esquisita, porque a própria Lindora, um ano antes desse parecer favorável ao Bolsonaro, ela tinha uma posição diferente com relação ao uso de máscaras. Então assim, é muito estranho mesmo, tem que ser investigado. Nós não podemos ter suspeitas a respeito da PGR, porque toda a decisão da PGR que envolva Bolsonaro ou que envolveu, porque nós ainda temos decisões a favor do Bolsonaro e contra o Bolsonaro sendo tomadas pela PGR, ou casos contra a favor do Bolsonaro. Então toda decisão tomada pela PGR é uma decisão suspeita. Nós temos que investigar. Tem que investigar Augusto Aras, tem que investigar a Lindor Araújo, porque nós não podemos ter esse tipo de suspeita com vários encontros secretos, com decisões controversas, porque todas as decisões, elas são suspeitas, inclusive a tomada essa semana contra o Sérgio Moro. Eu concordo que o Sérgio Moro, ele tem que ser investigado pelo aquilo que ele falou a respeito
do Gilmar Mendes. Como a PGR deu parecer essa semana, nós já explicamos tudo isso, link aqui no card. Mas é o seguinte, o Sérgio Moro, ele é alguém que tá de olho em 2026, óbvio. Ele é um adversário de Bolsonaro. A Lindora Araújo, que sugeriu que o Sérgio Moro virasse réu porque ele não pediu desculpa ao Gilmar Mendes por conta daquela fala que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus. A Lindora Araújo tomou aquela decisão porque, de fato, o Sérgio Moro ele tem elementos suficientes para virar réu? Ou ela tomou essa decisão para prejudicar o Sérgio Moro na corrida para 2026, privilegiando ou prestigiando algum bolsonarista no futuro? A gente não sabe. Porque achar que o Moro deve virar réu porque falou que o Gilmar Mendes vende habeas corpus só porque ele não pediu desculpas, nós falamos, pô, ele deveria ter pedido desculpa, foi uma burrice do Sérgio Moro. Mas isso é muito menos grave do que as duas imputações de crime feitas pela Polícia Federal contra o Bolsonaro. E Lindora protegeu o Bolsonaro e agora tá querendo condenar o Sérgio Moro, longe de mim de defender o Moro. O que eu tô falando é que essa é uma situação estranha, porque a Lindora pode ter atuado para beneficiar algum bolsonarista em 2026. Porque 5 dias antes da decisão do Sérgio Moro, a Lindora tomou uma decisão beneficiando o Nicolas Ferreira. Pelo aquele caso que ele colocou a peruca e falou que ele era a Nicole Chupetinha. Isso em plenário na Câmara dos Deputados. Houve uma movimentação, a Lindora Araújo viu que o Nicolas Ferreira não cometeu crime algum porque ele estava protegido pela imunidade parlamentar. Nicolas Ferreira é um bolsonarista. E no meu ponto de vista, o caso do Nicolas Ferreira e os casos do Bolsonaro são muito mais graves do que o caso do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro estava lá numa festa, ele nunca explicou direito aquele contexto, mas ele estava numa festa, ele foi filmado, ele nem sabia que estava sendo filmado possivelmente. E outra, não estou defendendo o Sérgio Moro. É diferente das ações do Bolsonaro e também do Nicolas Ferreira. Porque eles sabiam que eles estavam sendo filmados, eles deliberadamente passaram aquela mensagem. Não foi nem uma brincadeira mal feita pelo... Não. E eles viraram réus, não foram absolvidos pela PGR, enquanto o Moro vai virar réu. Muito estranho. Além disso, nós sabemos de vários encontros secretos do Bolsonaro com outras figuras da República que ele não deveria ter tido encontro, não. No TSE, por exemplo, ele teve encontros secretos com o ministro Carlos Horbach, que saiu do TSE agora porque o mandato dele acabou. Os encontros do Bolsonaro com o Carlos Horbach aconteceram semanas antes, poucos dias antes, na verdade, de uma decisão que seria tomada no TSE sobre caçar ou não a chapa do Bolsonaro com o Mourão. A gente sabia que Bolsonaro e Mourão não seriam caçados por conta de disparos em massa. Só que o TSE identificou o seguinte, houve disparo em massa, mas não a ponto de beneficiar o Bolsonaro e o Mourão, a propagação de notícia falsa, em massa. O Carlos Horbach teve um entendimento diferente, viu? Não teve propagação de notícia falsa. E depois houve uma sugestão do TSE que poderia complicar Bolsonaro no futuro, a respeito de propagação de notícia falsa. O único ministro do TSE que foi contra essa decisão, essa jurisprudência que poderia ser criada, foi justamente o Carlos Horbach. Nós já explicamos sobre esse caso, o link aqui no card. Então é muito, mas muito importante que investigações sejam feitas para apurar o grau de deterioração da República e das instituições públicas promovido pelo Bolsonaro. É um escândalo atrás do outro que nós estamos conseguindo descobrir graças ao celular do Mauro Cid. Ele tem sido um verdadeiro terror na vida de Bolsonaro.